Fala galera, graça e paz. Eu quero compartilhar com vocês uma linha escatológica dentro da teologia, no qual nós chamamos de pós-milenismo. Vale considerar que tanto o pós-milenismo como as outras visões, os outros desdobramentos escatológicos, eles partem de como você interpreta Apocalipse capítulo 20, verso 4, se de forma literal ou forma alegórica. O pós-milenismo em si, que eu quero estar compartilhando com vocês, como o próprio nome diz, ele significa que Jesus Cristo voltará após o período do milênio. Se você quiser aprender mais, fique aqui que nós vamos dar início a essa visão escatológica chamada pós-milenismo. Em primeiro lugar, para nós conseguirmos analisar essa visão, nós precisamos saber como o pós-milenista ele interpreta o reino de Deus. Já quero te adiantar que o pós-milenista ele interpreta o reino de Deus como um evento presente e também um evento em desenvolvimento. Quando eu falo sobre um evento presente, eu trago aqui as palavras do próprio Cristo em Mateus no capítulo 3, verso 2, quando ele mesmo diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Existe uma outra passagem que está em Lucas, no capítulo 17, verso 21, onde o próprio Cristo diz, entre vindas e conversas e até alguns debates que estavam acontecendo no momento, Jesus se levanta para dizer que muitos acerca do reino de Deus dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, mas Jesus deixa claro que o reino de Deus já está entre vós. E nós temos que considerar então que o reino de Deus é sim uma realidade presente. O pós-milenismo ele vê dessa forma, mas não só como uma realidade presente, mas também uma realidade que também está em desenvolvimento. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas antes quero também olhar com vocês sobre como e de que forma que o pós-milenista ele interpreta o milênio. Apenas no livro de Apocalipse nós encontramos uma relação entre o reino de Deus e 1000 anos. Você vai ver que no Apocalipse, capítulo 20, a partir do verso 1 até o verso 6, são as únicas vezes em toda a Bíblia que há uma relação do reino de Deus com 1000 anos. Isso acontece 5 vezes e vale considerar que isso acontece num livro altamente figurativo. Logo, partindo da visão pós-milenista, o pós-milenismo não consegue enxergar esse evento, dos 1000 anos narrado em Apocalipse como um evento literal, mas o enxerga como um evento alegórico ou um evento figurativo. O que seriam então esses 1000 anos para o pós-milenista? Para o pós-milenista, esses 1000 anos, eles falam na verdade de um símbolo de perfeição. A base disso é que você vai encontrar referência de 1000 anos em outros lugares da Bíblia, e nesses outros lugares não está falando de uma forma literal. Por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo 1, no verso 11, Deus falando com o seu povo, ele diz claramente que iria abençoar o povo e fazer do povo 1000 vezes mais numeroso. É claro que se você for colocar no papel, estatisticamente, essa conta não bate, porque Deus não estava fazendo referência a um evento literal. Deus aqui estava fazendo referência a um símbolo de perfeição. A mesma verdade acontece também em Salmos 84, quando um salmista ele deixa claro o seu desejo de estar nos átrios do Senhor por 1000 anos, mais uma vez deixando claro esse símbolo de perfeição. Dizer que seria literal é um problema, porque nós teríamos que abrir exceções para esses dois textos e muitos outros textos que também fazem referência a um símbolo de perfeição e não a 1000 anos literais. Considero mais uma vez, ressalto que o livro de Apocalipse é um livro altamente figurativo e não tem como partir desse pressuposto acreditando que seria um evento literal, até porque ali é o único lugar que há uma relação entre reino de Deus e 1000 anos. Se fosse algo literal, certamente Jesus também teria falado sobre isso. Talvez você esteja me perguntando, então que símbolo de perfeição é esse? Bem, o pós-milenismo ele descansa na crença de que vai chegar um dia em que todos os povos, todas as nações serão evangelizados. É mais ou menos a ideia de que vai ser um grande avivamento, onde cristãos se levantarão com grande ousadia, à semelhança de muitos episódios bíblicos, e esses homens ganharão almas e almas e almas, de modo que todas as nações se curvarão ao Senhor. Nós temos algumas evidências bíblicas, mas sobretudo proféticas, e elas também que se encontram no livro de Salmos. Por exemplo, quando você olha Salmos 23,
22, no verso 27, o salmista nos diz: todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Olhando para esse texto, é evidente que ainda não aconteceu. Logo, essa profecia, ela há de acontecer. Um outro texto, por exemplo, Salmos 67, a partir do verso 2. Para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Um outro texto, Salmos 86, a partir do verso 9. Todas as nações, e vale considerar aqui o que o texto está dizendo, que todas as nações, não está excluindo absolutamente nenhuma. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o seu nome. Partindo destes textos e alguns outros textos também, o pós-milenista, ele acredita que através da evangelização, todos os povos serão alcançados, se renderão ao Senhor. Como resultado, nós teremos uma terra vivendo em plena harmonia, em paz e em gozo. Porque, claro, não estou falando de todo indivíduo evangelizado ou todo indivíduo regenerado, mas nós estamos falando de grandes massas se convertendo ao Senhor, partindo dessas profecias e também de outros textos. Alguns talvez vão alegar que essa é uma profecia voltada excepcionalmente para os últimos dias, para o pós-milenista. Os últimos dias, eles já acontecem. Aqui é importante ressaltar e colocar uma passagem que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando o apóstolo Pedro, pregando para aquela turma que tinha acabado de se converter, ele diz: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, ou seja, uma profecia que já havia sido dita pelo profeta Joel, e ele diz que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos, sobre toda a terra. Quando você olha para esse texto, o que Pedro está fazendo, e ao mencioná-lo, Pedro está deixando claro que está se cumprindo essa profecia. Então, no caso do pós-milenista, eles acreditam que os últimos dias já entraram em vigência, eles já estão acontecendo desde a primeira vinda de Cristo. Logo, como consequência e resultado, no sentido de desenvolvimento, como falei anteriormente para vocês, todos os povos vão se converter ao Evangelho, trazendo paz e harmonia em toda a terra. E é justo aqui que há uma divergência entre as outras visões escatológicas. Eu aproveito para mencionar aqui o amilenismo e também o pré-milenismo, porque tanto essas duas visões, elas acreditam que as coisas tendem a piorar. Já o pós-milenista, ele acredita que, na verdade, as coisas tendem a melhorar. Talvez você está me escutando e você tenha pensado: então, nesse caso, falta muito para Jesus voltar, até porque as coisas e a história não estão contribuindo. Parece que as coisas só estão piorando. Mas, para um pós-milenista moderno, ele faz uma comparação diferente. Para eles, tudo está melhorando. Quando você coloca numa balança, olhando para a antiguidade, você vai ver que a idolatria, no sentido de deuses pagãos, era muito superior, era muito maior. O cristianismo, está claro que principalmente a partir do século 17 e 18, ele alcançou todas as nações, se expandiu por todos os continentes. O que não dizer também, por exemplo, da África, o que não dizer, por exemplo, da Ásia, o quanto que o Evangelho tem se expandido. Então, para o pós-milenista moderno, as coisas não estão piorando, as coisas estão melhorando. Salvo aqui, para deixar um exemplo talvez mais lúdico, quando a gente olha para a Coreia. Nós temos a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. A Coreia do Sul tinha tudo e estava no caminho para se tornar um partido ou um país como a Coreia do Norte. Mas nós sabemos que isso não aconteceu, né? Evidentemente, por causa da influência do cristianismo, que aconteceu em massa através de conversões e de um avivamento que é incontestável que aconteceu na Coreia do Sul. Então, em resumo, para o pós-milenista, as coisas não estão piorando, elas estão gradativamente no seu processo de desenvolvimento, elas estão melhorando. E aqui talvez você esteja questionando: tá, em toda essa harmonia no mundo, em toda essa paz, as coisas melhorando, onde é que entra a grande tribulação que está extremamente claro no livro de Apocalipse e também no sermão escatológico de Jesus? Para isso, o pós-milenista ele tem três principais visões, chamado de futurismo,
preterismo e também historicismo. Eu quero ressaltar apenas duas delas, que são as mais comuns. Quando nós falamos sobre preterismo, remetendo a pretérito, voltado aqui para passado, o pós-milenista ele acredita então que isso já aconteceu. Essa grande tribulação ela aconteceu em um tempo muito específico. E esse tempo específico foi a perseguição de Nero, onde ele faz dos próprios cristãos, de todos os cristãos ali, ele faz de um bode expiatório, ocorrendo uma perseguição como nunca houve antes na história, de números de mortos, a saber, cristãos, que nós nunca, talvez, descobriremos. E não só isso, eles também olham para a destruição do templo em 70 depois de Cristo como um evento que está ligado a essa grande tribulação. Então, além do preterismo, a outra é o historicismo, que para o pós-milenista, ele acredita que essa grande tribulação, de uma forma fragmentada, ela vem acontecendo ao longo da história. O que eu poderia até dizer que para eles, o que vem acontecendo nos dias atuais, como a pandemia e muitas outras que já passaram, podem e sim fazem parte dessa grande tribulação que vem assolando a Terra. E eu termino com uma questão que talvez você já tenha se perguntado. É essa visão uma visão popular nos dias de hoje? Bem, eu posso te dizer, não quero assumir essa posição de dizer se é ou não, mas posso te dizer claramente, com convicção, que ela já foi muito mais popular. Ela já foi muito mais popular, principalmente ali no século 17, 18, 19, onde houve um avanço tecnológico sem precedentes, onde teve, por exemplo, a criação do telefone. E a partir desse avanço tecnológico, todos os cristãos entenderam que as portas para a expansão e pregação do evangelho, elas estavam sendo abertas. Então, por conta disso, e vale lembrar que também haviam grandes conversões em massa pelo continente europeu e também outros continentes. Então, a esperança desses homens é que as coisas, evidentemente, nos seus dias, elas estavam melhorando. Mas, com a chegada da Primeira Guerra Mundial e também, num prazo muito curto de tempo, com a Segunda Guerra Mundial, houve uma decadência na crença do pós-milenismo, porque tudo estava ficando claro que as coisas não pareciam estar melhorando. E tudo indica que a história não coopera muito com essa visão escatológica. É por isso que antes da Primeira e Segunda Guerra Mundial você vai encontrar muitos nomes de homens de Deus, grandes pensadores da teologia, como Jonathan Edwards, que era sim pós-milenista. Posso até acrescentar alguns outros pensadores também, como por exemplo Charles Hodge, como por exemplo também William Carey e muitos outros pensadores da teologia, como também João Calvino, o grande reformador. Então, nós temos grandes nomes do pós-milenismo. Alguns vão argumentar que sim, mas foram homens que não presenciaram nem a Primeira nem a Segunda Guerra Mundial. No entanto, eram homens que carregavam uma grande esperança, que todo mundo futuramente se converteria. Eu me pergunto se talvez foi a crença no pós-milenismo que não fez deles grandes evangelistas e grandes avivalistas dos seus dias. E por fim, como eu disse para vocês, não é a visão mais popular dos nossos dias. Mas é claro que existem grandes pensadores, grandes teólogos que aderem a essa visão. E é claro, você pode relacionar o seu conhecimento, a sua leitura bíblica e fazer a sua própria análise para saber no que você crê e naquilo que para você faz mais sentido.